Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. E na verdade eu estou começando uma nova playlist aqui, uma nova série de vídeos, onde eu vou colocar todas as palavras proféticas que Deus deu para mim, sonhos, todas as coisas que eu já recebi de Deus e vai receber no futuro, eu vou colocar aqui nessa playlist. Então quero convidar você para inscrever-se, para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, porque com certeza Deus vai falar com você através desse vídeo. Gente, eu acordou ontem, dia 5 de janeiro de 2024, e eu acordou em lágrimas, assim, eu acordei porque eu tenho um sonho muito forte, e Deus fala bastante comigo na madrugada sobre minha situação. Eu compartilhou hoje no meu Instagram, né, e eu vejo que tem muitas pessoas que conectar com essa palavra, e por conta disso eu quero compartilhar aqui com vocês, falar um pouco sobre o que eu acho, um pouco sobre esse sonho que Deus está falando com a gente. E também porque tem alguém que colocou uma comentário lá na minha Instagram como outra tradução de sonho, que eu acho que vale a pena que a gente fala também, porque dentro de sonhos a gente consegue com várias maneiras para fazer uma tradução do que Deus está falando, né? Então, eu quero compartilhar isso com vocês e lá no final eu vou compartilhar meus pensamentos e o que Deus está falando em relação a tudo isso para todos nós aqui. Então, acordei ontem, deu um sonho que quero compartilhar publicamente. Acredito que Deus está me encorajando a divulgar o significado profético desse sonho para encorajar e direcionar nossas orações. No meu sonho, eu estava em uma van viajando para uma igreja em São Paulo com outros pastores. Eu estava sentando no banco do passageiro da frente e uma pastor que conheço estava sentado atrás de mim. Este pastor é um amigo e pastor bastante conhecido no Brasil. Enquanto dirigíamos, de repente ouvi começar a gritar alto dizendo: "Não, senhor, nossas mulheres também não." Ele continue repetindo isso e orando assim em voz alta: "Não, senhor, nossas mulheres também não." Ele acabará de receber uma mensagem do WhatsApp sobre uma situação na igreja dele. No sonho, eu subi imediatamente que uma mulher de sua igreja ou equipe de liderança havia cometido adultério e sabia que Deus está nos chamando a todos para orarmos sobre isso. No sonho também comecei imediatamente a chorar e a orar pela pureza na igreja, tanto para os homens como para as mulheres. Quando eu acordei, pude sentir a tristeza do espírito por esta situação e senti necessidade de orar. O que eu acredito que isso significa? Acredito que o coração de Deus se parte à medida que seus filhos continuavam a viver em pecado sexual, e acredito que Deus está purificando sua igreja nessa próxima temporada. Expor o que precisa ser exposto e purificar o que precisa ser purificado. E eu compartilhar também aqui algumas estatísticas que eu quero compartilhar com vocês aqui, porque as estatísticas preocupantes, é bem loucura isso. Foi aqui em novembro 1, 2020, deu um lugar chamado Kingdom Work Studios. Eu colocou o link lá na minha Instagram sobre esse lugar. E eles falam, até a pandemia em 2020, eles falam 33 das mulheres com 25 anos ou menos procuram pornografia pelo menos uma vez por mês. 1 em 3 mulheres embaixo dos 25 anos, gente. Apenas 13 de mulheres que se autodenominam cristãs dizem que nunca assistiram pornografia. Somente apenas 13%, desculpa. 87 das mulheres cristãs já assistiram pornografia. 55 dos homens casados e 25 das mulheres casadas afirmam que assistem pornografia pelo menos uma vez por mês, gente. 1 em 2 homens e 1 em 4 mulheres casada. É louco. É muito, gente. 57 dos pastores dizem que o vício em pornografia é o problema mais prejudicial em sua congregação. E 69% dizem que a pornografia teve um impacto negativo na igreja. Eu termino com essa último slide aqui no Instagram, uma postagem, falando o seguinte: hoje a guerra
contra a pureza e contra homens e mulheres. O inimigo quer desistir. Desculpa. O inimigo quer destruir cada pessoa, sua família, e impedir você de cumprir seu destino. Se você está lendo isso, peço que você ora hoje. E no final a gente vai orar aqui também junto no meu canal do YouTube sobre essa situação. E, gente, eu quero compartilhar esse vídeo. Eu postei esse para compartilhar para tudo, porque foi uma coisa muito real para mim. Nesse sonho, eu lembrei que esse amigo meu, o pastor que eu conheci, se eu falar o nome dele, com certeza a maioria de vocês vai conhecer ele também. De nada, meus sonhos começando a gritar, chorar, falando, não, nossas mulheres também, Deus, não. O que eu senti nesse momento, eu senti o coração de Deus. Eu senti que Deus, o coração dele quebrar sobre essa situação, porque eu senti que essa atração, essa mulher que traiu o esposo estava envolvido em um relacionamento fora de casamento, e também ela está envolvida em pornografia e pecado sexual. E essa é uma coisa muito forte que Deus colocou no meu coração, até eu conversar e compartilhar na minha Instagram sobre isso, porque hoje o problema em relação ao pecado sexual não é somente para os homens em pornografia, somente para os homens que atraem as esposas, normalmente sobre os homens que têm dificuldade em pecado sexual em relação à pornografia, tudo, mas também tem esse lado de mulheres hoje, tem muito mulheres têm vício de pornografia, muito envolvido nisso, e até hoje que a gente tem acesso de tudo nos nossos celulares, é muito fácil para a gente assistir essas coisas. Pessoas estão usando isso para tentando arrumar, né, ou sentir o melhor, o amado e tudo. E hoje o que está acontecendo, e está dentro da igreja, dentro da sua igreja, dentro da minha igreja. Sou pastor de igreja aqui em Florianópolis, e com certeza essas estatísticas estão dentro da minha igreja também. Inclusive amanhã eu vou pregar sobre o pureza, o poder de pureza na sua vida, porque pureza trouxe você para uma conexão e intimidade com Deus. Um lugar que Jesus fala que você precisa ser santo porque eu sou santo, né? Então o Deus, ele é o Deus santo. Ele não é um Deus que caiu na pecado sexual. Ele não é um Deus que assiste pornografia, que aceita esse tipo de comportamento. Na verdade, ele é um Deus santo. E se a gente quer uma conexão mais forte com ele, uma conexão mais íntima com o nosso Deus, a gente precisa viver nessa maneira de pureza. A gente precisa viver uma maneira pura para nossos relacionamentos, em nossas igrejas, nossas famílias, mas também em nosso relacionamento com Deus. O Deus consegue ver todas as coisas na nossa vida, e eu vejo hoje que ele está limpando a igreja dele, ele está limpando a noiva dele, mas também o noiva dele inclui pessoas como nós, pessoas como você e como eu. Nós somos a igreja. Igreja é um lugar, um templo que tem a congregação das pessoas, uma família, mas também a igreja é eu e a igreja é você. Você é o parte do corpo de Cristo, você é a igreja. Então esse sonho que Deus deu para mim é sobre nós, sobre eu e sobre você. Interessante que eu quero só compartilhar uma coisa aqui. Alguém comentou na minha Instagram sobre isso, e eu acho importante que a gente falasse sobre isso em relação desse sonho, porque eu vejo que sonhos têm algumas vezes mais do que só uma explicação, né? O profecia, a maneira que Deus fala com a gente, ele existe várias explicações do que isso significa. Ele é o simbólico, né? Como esse pastor, como eu na sonho, o ônibus, o van, né? E o lugar que a gente está indo, todas essas coisas é importante em relação do que Deus está falando. E ela comentou aqui alguma coisa, está procurando aqui, ela fala o seguinte, ela fala, lendo esse seu sonho, veja o van se estiver em movimento e sobre direção. Pastores significa autoridades, Apocalipse 17. Existe essa profecia sobre a igreja, que os púlpitos da igreja do Senhor serão limpos. Infelizmente, a igreja brasileira está se prostituindo em vários sentidos, e um deles é a traição com o próprio Deus em relação à igreja dele. Então, como eu teve esse sonho, o sentimento que eu teve, o que Deus falou comigo foi não somente, não uma maneira direta só para a igreja
de Cristo em geral, mas para as mulheres, para as pessoas dentro da igreja, para as líderes, para cuidar com as mulheres, né, nesse assunto, nesse lado, esse respeito, porque muitas vezes a gente focando em homens, em relação ao pecado sexual, em pornografia e tudo, mas também nesse sonho bate muito forte no meu coração que não, as mulheres estão lutando com isso também, mulheres têm essas dificuldades, esses desafios também, mas eu concordo com essa mulher aqui que fala sobre isso, que né, o van significa o movimento na direção que Deus está levando a igreja e os pastores como autoridades, e esse pode ser em relação de essa mulher significa a igreja de Deus, e ela está traindo o noivo dela, né, que é Jesus. Então, uma das coisas interessantes que a gente precisa lembrar e aprender em relação aos nossos sonhos, em relação ao profético, em relação de tudo. Eu falei com Deus essa manhã e interagi com ele em relação dos sonhos. Ele falou uma coisa interessante comigo. Ele fala, Andy, algumas vezes eu falo com as pessoas através dos sonhos porque eles não conseguem negar o que eu estou mostrando para eles. Em nossos sonhos, a gente tem essa habilidade para Deus comunicar conosco sem a gente pedir ou parou o que ele está falando. Por exemplo, se você está lendo seu Bíblia e tudo lá e Deus começar a mostrar uma visão para você, algumas vezes a gente acha, nossa, esse é só meu pensamento, ou pode ser parecido com o filme que eu vi ontem, alguma coisa, a gente tentando negar o que Deus está falando com a gente. Mas assim, dentro dos nossos sonhos, Deus fala com a gente de uma forma abstrata, uma maneira que a gente precisa interpretar o que Deus está falando conosco. Então eu vejo isso claramente comigo, em meus sonhos. Quando eu tenho um sonho como essa, é muito forte. Eu sei realmente que Deus está falando comigo. E essa é uma coisa que eu sempre pedi para Deus, fala mais comigo através de meus sonhos, através de uma maneira mais profunda, através para a igreja também, o corpo de Cristo em geral. Porque eu vejo que nós precisamos levantar mais profetas, pessoas proféticas para explicar o que Deus está fazendo aqui na terra. E a gente precisa mostrar para todos o que Deus está falando com a gente, para eles entenderem o que Deus está falando para a gente, como eu fiz. Pedir para as pessoas hora específica para algumas coisas nessa época, essa situação. Porque tem muitas pessoas hoje que estão lutando com isso. Então eu quero encorajar você com isso, essa palavra profética. Quero compartilhar nesse formato, né, um conteúdo mais longo para explicar e bate um papo um pouco sobre esse assunto, porque no Instagram algumas vezes está bem limitado em relação de como eu posso falar, explicar tudo, mas aqui eu posso explicar um pouco mais o que estava acontecendo com esse sonho, tudo que Deus está falando. Eu quero gravar, eu quero marcar e colocar no meu canal do YouTube também para realmente marcar essa data, essa sessão e tudo, para a gente ver o que Deus quer fazer com isso no futuro. Mas quero pedir para você orar sobre essa situação. Eu quero orar junto com você aqui, como corpo de Cristo, como cristãos, que a gente orar junto aqui sobre essa situação. Então, Pai, nós orar agora, nós agradecer você por mostrando isso para nós hoje. Eu quero orar com meu irmão, minha irmã aqui, hoje é tarde, hoje é noite, onde ele está assistindo esse vídeo. E, Pai, que a gente em unidade agora contra tudo que o inimigo tentando fazer contra nossas mulheres na igreja, contra de nossas irmãs na igreja, contra das mulheres casadas, solteiras, mulheres que têm grande propósito, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que sua noiva vai ser uma noiva puro, vai ser um noivo santo. E nós declaramos para todos os líderes que eles têm sabedoria para liderar com situações, casamentos, coisas dentro da igreja. E, Senhor, nós pedir como seu povo, sua sabedoria, sua direção, sua ajuda em relação a todas essas situações, que a gente consiga ser filhos e filhas de verdade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, quero encorajar vocês, se você não fez ainda, inscreve-se aqui no meu canal, Explorando o Profético. Curtir esse vídeo para mais pessoas conseguirem ver em relação a algoritmos, do YouTube. E também, se você pode compartilhar essa palavra com seus amigos, para a gente conseguir alcançar mais pessoas com o que Deus está falando nessa sessão. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Até o próximo. Eu vejo vocês lá.